gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Neste mês de maio, nós estamos falando e pregando a respeito da família. O pastor Leonardo já pregou várias vezes. Hoje ele não está conosco, ele viajou, está pregando em outra igreja. E ele me incumbiu de trazer a palavra de Deus nesta noite para a igreja do Senhor. E nós estamos aqui e vamos, com a graça de Deus, falar a respeito também das nossas famílias. Nós queremos louvar a Deus, e engrandecê-lo pelas famílias de cada irmão dessa igreja, que estão aqui ou que não estejam, e também dizer que nós somos bem-aventurados, porque Deus tem nos dado uma família abençoada, estruturada para a glória dele. Eu louvo a Deus pela minha família, eu vejo elas ali, minha esposa, meus filhos, minhas noras e meus netos. Louvado seja Deus, Todos louvando, servindo ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. E sei também que cada irmão aqui louva a Deus pela família que tem, pelos filhos, pela esposa, e pelos netos. Louvado seja Deus. Que Deus, irmãos, continue nos abençoando ricamente para a glória de Deus, E também nós temos ali o nosso sobrinho Miguel, que sempre está conosco, e nós louvamos a Deus pela vida dele também, do Ricardo Miguel. Amém? Gostaria de ler um texto bíblico com os irmãos, que se encontra lá no Salmo 128, salmo muito conhecido, salmo muito bonito, É uma poesia do salmista aí para cada um de nós. E vamos meditar nesta noite a respeito desse salmo. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa ao redor da tua mesa, tua esposa no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Irmãos, podem sentar. Nós sabemos que Deus criou 3 instituições na terra. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, nós vemos lá Deus instituindo a família lá no Jardim do Éden. A segunda instituição criada por Deus foi a nação de Israel, que ele criou e ele começou a estruturar a partir de uma família, a família de Abraão e Sara, sua esposa. Então Deus estruturou toda uma nação a partir desta família. E a terceira instituição que Deus criou foi a igreja, a sua igreja, da qual com alegria nós fazemos parte dela para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda instituição e a terceira, ou seja, a nação de Israel e a igreja de Cristo, foram criadas exatamente para abençoar todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Deus disse lá em Abraão, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós vemos quando Deus instituiu ou ordenou, colocou as suas em ordem a família lá no Jardim do Éden, organizando tudo de maneira bem natural. Lá no Jardim do Éden, ele deu instruções ao primeiro casal, instruções específicas a respeito de tudo que ele queria que eles fizessem. Então veja, Adão e Eva foram ordenados que fossem obedientes a Deus. Os irmãos lembram muito bem daquilo que Deus criou lá e falou para eles, De tudo que tem no jardim poderás comer, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse não poderás tocar. Ou seja, Deus queria que eles simplesmente obedecessem
a sua palavra. Deus estruturou e deu a sua ordem para que eles obedecessem à palavra de Deus. E aí, irmãos, como nós vemos pela própria palavra de Deus, Deus instituiu e estruturou a sua família antes mesmo de dar os mandamentos, ou os 10 mandamentos, o decálogo, à nação de Israel, através de Moisés, o seu servo. E também, mesmo antes do seu Filho unigênito, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, vir à terra para morrer naquela cruz, para nos salvar, a família já havia sido instituída. Portanto, a gente vê que a família realmente é algo muito importante para Deus, É um projeto de Deus para toda a humanidade, para a sociedade. É a base de uma sociedade, é a família que Deus criou. Ele foi o seu criador e nós temos obrigação, irmãos, de cooperar com Deus na sua preservação, ou seja, na preservação da família, que hoje em dia está sendo tão combatida, Estão tentando desconstruí-la, mas temos a obrigação de cooperar com Deus nessa preservação, na preservação da família, pois a maior riqueza que um homem pode ter na vida, irmãos, é uma família unida e feliz. Louvado seja o nome do Senhor, onde há comunhão e alegria, amizade e respeito. Então é essa a família que Deus instituiu e é essa família que Deus quer para cada um de nós, amém? Louvado seja Deus. Nós podemos ver nesse texto 3 maneiras de termos uma família abençoada. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 3 maneiras ou 3 lições, que podemos tirar desse texto para termos uma família abençoada. A primeira delas é construir uma família estruturada na palavra de Deus. Não há outro caminho, para termos uma família abençoada, seja os irmãos desta igreja ou de outras, ou mesmo que não tenha, são de outras denominações ou religiões, ou mesmo que diga que não tem religiões, mas se não estruturar a família na palavra de Deus, a sua família será completamente desestruturada. Então nós vamos ver, veja o que nós lemos lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, o Senhor Jesus nos ensina aí, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, que, porém, não caiu, porque estava ou fora edificada sobre a rocha. Amém? E quem é a rocha? A rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós edificarmos a nossa família no Senhor Jesus, evidentemente nós teremos uma família abençoada para a glória do Senhor Jesus. E aí, irmãos, com toda a base, que se constrói, tudo na vida se precisa de uma base, Se vai construir uma casa, primeiro começa-se pela base. Se vai construir um projeto, começa-se pela base do projeto, E assim por diante. A família é a mesma coisa. Para se construir uma família, precisa-se de uma base. E a sociedade em si, a base dessa sociedade é a família. Para construir uma sociedade equilibrada e abençoada, temos que ter assim uma família também desta forma. Se a família for desequilibrada, frágil, o que é que nós vamos ter? Consequentemente, estaremos construindo uma sociedade doente e desequilibrada, consequentemente, E aí, como a sociedade, a igreja também em particular, recebem influência direta da família. A nossa igreja e todas as igrejas existentes recebem essa influência exercida pela família. Se na igreja existem famílias estruturadas,
sobre a palavra de Deus é abençoada, a igreja também é abençoada, é estruturada, é vibrante, é vitoriosa para a glória de Deus. Mas se for o contrário, a igreja vai sofrer bastante, porque as famílias que acompanham, ou algumas famílias, podem causar desequilíbrio e problemas no meio da igreja. Não é verdade? Por isso, irmãos, precisamos edificar a nossa casa, a nossa família, sobre Cristo Jesus, que é a rocha. E aí nós vemos uma igreja forte, é aquela que tem sua base fortalecida na família, que conhece a palavra de Deus e que vive os seus preceitos. Quando a família está edificada sobre a palavra de Deus e vive os seus preceitos, a igreja se torna forte para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Como cristãos, nós temos grande responsabilidade, temos uma missão a cumprir, ou seja, não somente a missão de cumprir, de pregar a palavra de Deus, que é a primeira missão da igreja, cumprir, pregar a palavra de Deus, mas também temos a missão de construir uma família estruturada na palavra de Deus. É assim que nós teremos uma família abençoada na nossa vida, na terra, para a glória de Deus. Bem-aventurado o homem, com uma família assim, bem estruturada, que conhece a palavra de Deus, pois tem prosperidade fora dos portões e comunhão familiar e a intimidade do lar. Essa é a família estruturada pela palavra de Deus. Amém? Queremos ter uma família assim? Claro que queremos, né, irmãos? Portanto, vamos edificar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, na palavra do Senhor, estruturada na palavra de Deus. A segunda maneira, ou a segunda lição, que nós podemos ver e observar nesse texto, é que devemos, para termos uma família abençoada, devemos orar e interceder pela família continuamente. Ou seja, não é apenas orar um dia ou outro, ou uma vez em outro, mas continuamente, todos os dias, todas as horas, estaremos orando, buscando a Deus pela nossa família. Devemos interceder diariamente, Não sei, eu creio, aliás, que cada irmão aqui intercede pela sua família diariamente, Todo dia, quando vai orar, pede a Deus pela sua família para sustentar, para salvar os filhos que não são salvos ainda, para salvar os cônjuges que não é salvo ainda, e tantas outras coisas que são necessárias orar e buscar a Deus, para que possamos ver a nossa família completamente estruturada na glória de Deus. E aí, um exemplo claro de quem orava constantemente pela família é Jó, Os irmãos conhecem muito bem a história de Jó. E lá no capítulo 1 e no versículo 15, diz o seguinte de Jó, com relação à sua família, com relação aos seus filhos. Decorrido o turno de 5 dias de seus banquetes, ou seja, dos banquetes dos filhos, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó em seu coração: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então veja que pai, conhecedor da palavra de Deus, um homem dedicado a Deus e também à sua família, que procurava ensinar a sua família a viver de acordo com os preceitos que Deus havia dado. Então nós vemos aí que não devemos desistir, de ver todos os nossos membros da nossa família salvos, frequentando a mesma igreja. Se um irmão, uma irmã, uma família, tem alguém ainda que não chegou a Cristo, não desista, Continue orando, continue buscando a Deus, continue intercedendo a Deus por esse ente querido, porque mais adiante
vai ver o resultado das suas orações e Deus vai operar ricamente na sua vida e na sua família para a glória de Deus. Aleluia. Lá em Atos, no 16:31, nós vemos uma promessa do Senhor com relação à salvação da nossa família. Quando Paulo se encontrou lá com o carcereiro perguntou: "Que farei, irmãos, para que seja salvo?" E aí Paulo respondeu para ele: "Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, para a glória de Deus." É uma promessa de Deus para cada um de nós que procuramos estruturar a nossa família na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, irmãos, orando, intercedendo todos os dias, continuamente, para que a nossa família ser abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha difícil ver alguém da sua família salva? Tome posse dessa promessa de Deus de Atos 16:31, que diz que você e a sua casa será salva. Tome posse, meu irmão. Nunca deixe de lado de crer nessa promessa. Nunca deixe de orar pela sua família. Nunca deixemos de orar por nossas famílias. Amém? É muito importante. Então imagina, eu fico pensando, quando tem um lar dividido, né, às vezes o marido crente e a mulher não, ou o contrário, né, ou vice-versa, ou o contrário, e aí como é difícil caminhar, né? Um vem para a igreja, o outro não vem, né? Os filhos, um vem com o que vem para a igreja, outros ficam em casa com o que não vem. Então realmente é algo muito difícil, mas se queremos ver toda a nossa família aos pés do Senhor Jesus, ore, interceda, busque, que Deus vai fazer a obra na nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso quando toda a família vem servir ao Senhor, juntos, glorificando e exaltando o seu santo e eterno nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A nossa família, irmão, é a nossa casa, é o nosso chão, é, portanto, a nossa herança. Por isso temos que orar constantemente por ela, para Deus abençoá-la. Louvado seja o nome do Senhor. E uma terceira lição, uma terceira maneira de termos a nossa família abençoada, é termos um bom relacionamento entre os membros da família, nos relacionarmos bem, né? Assim como nós nos relacionamos com Deus, com o Pai Celestial, né? E esse relacionamento nos leva a usufruir das maravilhosas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O bom relacionamento da família, dentro da família, o bom relacionamento dentro da família, também, irmãos, é a grande força e o segredo para a edificação do nosso lar, da nossa família. O relacionamento, né? As conversas, e tudo mais que acontece dentro das nossas casas, do nosso lar. O bom convívio familiar é muito importante. Conviver, conversar, ensinar aos filhos, ouvir o cônjuge e assim por diante. Nós sabemos que o bom relacionamento é muito importante para o desenvolvimento e também para a bênção sobre a família do povo de Deus. O bom convívio familiar, irmãos, se dá pelo contato afetivo, nós sabemos disso, né? Um abraço, né, carinhoso, um sorriso acolhedor, né, dentro da sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu cônjuge, né? Isso não apenas, esse afeto, esse contato afetivo, não apenas pelo laço de sangue que une as pessoas numa mesma casa, mas pelo abraço, pelo convívio, pelo conversar, pelo afavo aos membros da família. Isso é muito importante. Os irmãos vão dizer: mas será que só existe isso na família? Existe uma família que só vive de afagos, né, de abraços e sorrisos?
nós sabemos, irmãos, que dentro da família existem dificuldades, né? Existem lutas. Quem é que não passa por lutas na família? Todos nós passamos por dificuldades, mas essas dificuldades, elas são superadas, porque nós sabemos que Deus está conosco, Deus está na nossa família, e Deus é quem vai nos abençoar em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós sabemos que conviver com a família significa aceitar muita coisa, com certeza, aceitar diferenças entre eles, aceitar os pensamentos, aceitar, aprender a conviver com os defeitos uns dos outros. Se a gente não aprende a conviver com os defeitos uns dos outros, fica muito difícil viver no mesmo lar, não é verdade? Hoje em dia, estão se separando muito mais fácil, não precisa nem observar defeito, por uma coisinha simples já estão querendo sair um para um lado, outro para outro. Então precisamos ajeitar, precisamos observar e viver de maneira que todos possam se relacionar bem para a glória de Deus. A família, ela foi planejada por Deus. Nós sabemos que a família é um projeto de Deus para ser um lugar de abraço, um lugar, um oásis no deserto, um pomar de frutos deliciosos para saciar a nossa fome de afeto. Amém? Então veja aí que coisa interessante, Essas palavras aqui é a palavra de outro pastor que eu encontrei, e coloquei aqui, que a família foi planejada por Deus para ser um lugar de apreço, um oásis no deserto, um pomar de frutos deliciosos para saciar nossa fome de afeto. Então veja que frase bonita e interessante, e que realmente Deus quer que a nossa família seja assim para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então Deus, através da sua palavra, Ele nos deixa bem claro como viver em família. Se queremos aprender como viver em família, vamos ler, meditar, pesquisar, observar segundo a palavra de Deus, e assim nós aprenderemos. A vontade de Deus é ver todas as nossas famílias edificadas sobre a rocha que é Cristo, estruturadas, e também cada uma das nossas famílias sendo um canal de bênção para a igreja e para toda a sociedade. Quando a família é estruturada em Cristo, ela é bênção para todos, para os vizinhos, para a igreja, para a sociedade, para tudo na vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois, irmãos, palavras tiradas também de um outro pastor que diz assim: pois nenhum sucesso compensa o fracasso da família. O maior patrimônio que possuímos é a nossa família. Amém? Que Deus, pois, aplique essa palavra, essa meditação em nossos corações nesta noite e nos ajude, a vivenciar essas três maneiras aqui para obtermos uma família abençoada. Construir uma família estruturada na palavra de Deus, orar e interceder pela nossa família continuamente e ter um bom relacionamento entre os membros da família. Então, com isso, já começamos a estruturar, deixar Deus trabalhar para termos uma família estruturada e abençoada na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família e na sociedade em que nós vivemos. Que Deus, pois, aplique a sua palavra em nossos corações nesta noite. Amém? Gostaria que os irmãos pudessem ficar em pé, fazer uma oração pela família, por todas as famílias, da igreja local e de outras igrejas. Obrigado. Amém? Então nós sabemos como a família é importante, é o nosso apoio, é o nosso ponto de partida
e com Deus nela fica mais importante para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar então. Também, nosso irmão Adriano me lembrou aqui que a nossa irmã França está pedindo oração porque vai se operar de catarata, não é isso, irmã? Então nós vamos incluir nesta oração também a cirurgia da irmã. Amém? Pai Celestial, te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou escrito a respeito de como estruturar a nossa família, de como termos uma família abençoada, de como termos uma família, ó Deus, que procura Te buscar, uma família onde há paz, alegria, sossego, ó Deus. Ó Deus amado, nós Te pedimos que onde estiver nesta noite, nas famílias, alguma desavença, alguma separação, algum problema maior, Senhor, entra com providência nesta noite e restaura este lar para a glória do Teu nome, ó Pai. Deus amado, nós sabemos que o mundo é mau e tenta, Senhor, de todas as formas destruir a instituição que o Senhor criou. Mas, ó Deus, nós sabemos que aquilo que Deus faz, ninguém derrota, ninguém destrói, porque o que Deus faz é perfeito, é eterno, é poderoso. Louvado seja o Teu nome. Portanto, ó Deus, desce com provisão nesta noite e abençoa todas as famílias aqui reunidas, todas as famílias que estão nas suas casas nos escutando nesta noite, para a glória do Teu nome, ó Pai. Restaura, abençoa, protege, ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabes todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Continua conosco. Abençoa também neste momento, eu te peço, a Tua filha, nossa irmã França, que vai passar por uma cirurgia de catarata, que o Senhor a abençoe, que o Senhor use aquela equipe médica, Senhor, na condução daquela cirurgia, que tudo ocorra bem, para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.